Deus abençoe meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo na igreja e você que porventura encontrou esse vídeo, no YouTube. Nós vamos ler aqui em Hebreus, capítulo 10, do versículo 32 em diante. Aqui está escrito o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, grande combate de aflições suportastes, quando em parte com vitupérios e tribulações fostes tirados a públicos teatros, e em parte comunicando com os que assim foram tratados. O apóstolo Paulo, que está escrevendo aqui a carta aos Hebreus, ele está escrevendo para judeus, para hebreus, porém hebreus cristãos, que tinham um passado servindo a Deus. E o apóstolo Paulo também, ele sabendo que a igreja começou em Jerusalém, no meio dos hebreus, dos judeus, e lembrando ele também, provavelmente, que ele era um dos que perseguiam, que contribuíam para este grande combate de aflições que estes irmãos passaram. Pois está escrito lá em Atos dos Apóstolos que Saulo, ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, conduzindo eles à prisão. Então, quando Estevão, por exemplo, o diácono, ele foi apedrejado, Saulo estava lá, consentindo na morte de Estevão. Então, ninguém melhor para lembrar disso, do que o apóstolo Paulo e estes cristãos que passaram por este grande combate de aflições. Interessante, depois de serem iluminados. O que significa isso? Depois que eles ouviram o evangelho, creram e passaram a seguir a luz do mundo, que é o Senhor Jesus. Passaram a ser de Jesus, discípulos do Senhor. Então, depois de serem iluminados nestes dias passados, o que veio sobre eles foi um grande combate de aflições. E o apóstolo Paulo, pela palavra de Deus, exorta aos cristãos hebreus a lembrarem destas coisas, quando com vitupério e tribulações foram tirados a públicos teatros. Ou seja, eles foram expostos publicamente em teatros, envergonhados diante das pessoas, das multidões. Vitupérios são vergonhas. E tribulações, nós sabemos o que é tribulação, são aflições. E não foi um cristão apenas. Foram os cristãos hebreus que passaram por isso. Por isso ele diz, em parte, comunicando com os que assim foram tratados. Vamos continuar no 34. Porque também vos compadecestes de minhas prisões, e com gozo recebeste o roubo, o espólio, de vossos bens, bem sabendo que em vós mesmos tendes um melhor e permanente bem em os céus. Olha que interessante, Veja que os cristãos, eles foram iluminados. E o que a luz mostrava para eles? Que havia um bem melhor e permanente no céu. Um melhor e permanente bem nos céus. Então, veja que eles passaram por esse grande combate de aflições e uma das coisas que aconteceram foram eles perderem bens. Roubaram os bens desses cristãos, até por isso eles passaram. Agora, imagina nós hoje, Nós temos, de repente, uma casa, um móvel dentro de casa, uma cama. Tem alguns que são ricos, Alguns de nós são ricos, têm carros, têm casas, têm empresas, muitos bens. Mas nós
cristãos, a maioria de nós temos de repente uma casinha e dentro dessa casa nós temos ali o nosso fogão, a nossa cama, temos ali o guarda-roupa, o armário, de repente uma máquina de lavar roupa, não é verdade? Temos alguns bens. Imagina chegarem e roubarem tudo. É muito triste, né? Esses cristãos lá dentro dos Hebreus, eles passaram por isso, meus irmãos. Mas eles sabiam, passaram sabendo que tinham um melhor e permanente bem em os céus. Que maravilha, né? Nós temos que lembrar disso, saber disso. Muitos não sabem que o nosso verdadeiro bem, as nossas coisas melhores e permanentes, estão lá, ó, no céu. Aí ele continua dizendo aqui no 35: Não rejeiteis, pois, vossa confiança, que tem grande remuneração de galardão. Tudo indica que quando Paulo escreveu a carta aos Hebreus, eles não estavam passando por uma perseguição no momento. Mas ele diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Continuem confiando em Deus, na luz, que tem grande remuneração de galardão. Observe o que ele está falando aqui: galardão, remuneração de galardão. Lá no céu, quando chegarmos lá, nós vamos ter remuneração de galardão. Isso aqui casa, combina com o que está escrito aqui, um versículo antes aqui, ó. Um melhor e permanente bem em os céus. Aí você observa aqui, grande remuneração de galardão. Então, o céu, nós vamos ter bens, nós vamos ter galardão, nós vamos ter prêmios, salários, remuneração no céu. Mas não podemos rejeitar nossa confiança. Nós temos que continuar confiando. E aqui diz: porque de paciência necessitais. Eu preciso de paciência. Você que está me ouvindo também precisa de paciência. Quantas não são as vezes que nós esquecemos que precisamos de paciência aqui nesse mundo, não é verdade? Porque de paciência necessitais, para que, havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Algumas pessoas podem ler isto aqui e interpretar da seguinte forma, ó. Está dizendo que nós temos que ter paciência, fazer a vontade de Deus para nós sermos salvos. Se nós não tivermos paciência e não fizermos a vontade de Deus, nós não vamos ser salvos. Ele está dizendo aqui, essa promessa é a respeito aqui, ó, da grande remuneração de galardão e do melhor e permanente bens em os céus. Essa é a promessa. Então nós precisamos de paciência e precisamos fazer a vontade de Deus para nós alcançarmos os galardões no céu, uma vez que nós somos salvos. E nós somos salvos não é pelo que nós fazemos, não é porque nós temos paciência, não é porque nós fazemos alguma obra. Obviamente que quando nós cremos no Evangelho, nós estamos fazendo a vontade de Deus e esta vontade de Deus vai fazer a nós permanecermos para sempre. Fazer a vontade de Deus, crer no Evangelho. Mas existe uma outra vontade de Deus também, que tem que ser feita. E qual é essa outra vontade de Deus que ele está falando aqui? Quando ele diz aqui, para que havendo feito a vontade de Deus, ele não está se referindo àquela vontade de Deus de crer no Evangelho. Crer no Evangelho é a vontade de Deus, é o começo de se fazer a vontade de Deus. Mas existe uma outra vontade de Deus. É que nós
venhamos trabalhar para Jesus, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. A vontade de Deus é que nós venhamos trabalhar, ter obras numerosas, perfeitas, para que Ele venha nos dar a remuneração de galardão, para que nós venhamos ser ricos no céu. E quer ver uma coisa? Jesus disse: ajuntais tesouro no céu. Como é que você ajunta a vontade de... Como que você ajunta tesouros no céu se não fazendo a vontade de Deus? Então a promessa que ele está se referindo aqui é essa, de receber os galardões. E ele continua dizendo no 37, porque ainda um poucochinho e o que há de vir, virá, e não tardará. Jesus está falando aqui de quê? A palavra de Deus, o Senhor Jesus, a luz do mundo, através do apóstolo Paulo, está falando aqui o quê? Porque ainda um poucochinho e o que há de vir, virá e não tardará. O Senhor Jesus, na sua palavra aqui, está falando do arrebatamento. Mais um poucochinho, né? Ainda um poucochinho, um pouquinho. O que há de vir, virá. O que há de vir buscar a igreja? Jesus. Porque ele disse, se eu for, voltarei, outra vez virei e vos tomarei para mim mesmo. Então, o que há de vir? Jesus. O arrebatamento. E não tardará. Ele continua dizendo, mas o justo viverá da fé. E se algum se retirar, minha alma não tem nele prazer. Mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, senão daqueles que creem para a conservação da alma. Esse texto aqui das Escrituras mostra claramente que o justo, que justo que ele está dizendo aqui? Aquele que vive da fé, aquele que tem fé. Não é aquele que pratica as obras da lei. Não é aquele que segue a lei de Moisés. É aquele que tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é justo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós temos fé no Senhor Jesus, nós somos justos. O justo vive da fé. Aquele que se retira, que aparentemente estava na fé, mas não permanece na fé, a alma do Senhor não tem prazer nele. Aí aqui o apóstolo Paulo, pela palavra de Deus, ele diz, mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Não vamos nos retirar da fé. Vamos continuar seguindo o Senhor Jesus, senão daqueles que creem para a conservação da alma. Quem crê, persevera. Quem crê, persevera. Agora, nem todos que creem vão trabalhar para Deus, né? Tem alguns que não vão trabalhar para Deus, outros vão trabalhar pouco, né? Mas a vontade de Deus é que nós venhamos ser firmes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então eu termino essa palavra de hoje dizendo o que o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, a palavra de Deus está nos dizendo. O que a luz do mundo está nos dizendo. Porque ainda, repita comigo, porque ainda um poucochinho e o que há de vir, virá e não tardará. Graças a Deus, glória a Jesus. Jesus os abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.